Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versos 22 até o verso 34. Diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: Por isso vos digo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Que bonito isso aqui. Quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas pequenas, mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Note a raiz das nossas ansiedades. Homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais. E olha que linguagem acolhedora. Ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsa que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, diz-nos o Senhor Jesus, aí também estará o vosso coração. Antes da gente tentar trabalhar sobre a temática ansiedade, é importante definir o que não é ansiedade. Em primeiro lugar, ansiedade não é você desprezar as necessidades do corpo. No início do capítulo 11 de Lucas, Jesus já havia nos ensinado a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Temos necessidades materiais, necessidades emocionais, temos que prover para os nossos filhos segurança, lazer, educação, saúde. Então a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. E não só isso, a ansiedade também não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia, na verdade, nos estimula a trabalharmos muito. A Bíblia nos estimula a olharmos para o exemplo da formiga, que trabalha muito no verão para ter despensa no inverno. Nesse texto de Mateus que nós lemos, Jesus cita o exemplo das aves do céu e dos lírios do campo. As aves constroem seus ninhos para abrigar seus filhotes e alimentá-los. As plantas do campo absorvem do solo e do sol tudo aquilo que é necessário para o seu sustento. A ansiedade também não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento assentados, negligentes, vendo a vida passar. Não adianta você ficar durante o dia em casa com a TV ligada, mudando de canal em canal e dizendo: Deus, eu dependo de sua providência. Paulo, em uma de suas cartas, é muito enfático ao dizer: aquele que não quer trabalhar, também não coma. Então a ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Por fim, e não exaurindo o assunto, a ansiedade não é estar isento de dificuldades. Estar livre da ansiedade e livre das dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, Ele não impede que essa erva seja cortada e lançada no fogo. Muitas vezes nós experimentaremos situações dificílimas nessa vida, enfermidade, tragédias, perdas severas e angustiantes. Então, estar livre da ansiedade e estar livre das dificuldades não é a mesma coisa. Podemos enfrentar, sim, diversas situações hostis. Quais são os males que Jesus nos mostra
que a ansiedade traz a todos nós. Em primeiro lugar, a ansiedade é destrutiva, extremamente destrutiva. No versículo 22, quando Jesus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, a palavra ali no original significa rasgar. Algo dentro de você é partido, é quebrado. No final do versículo 29, Jesus insere uma outra expressão para nos ajudar a entender essa temática toda. Ele diz no final do verso 29, não andeis pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A palavra inquietações significa constante suspense. É viver alarmado pelas possibilidades difíceis que podem vir sobre nós. No contexto de Jesus no primeiro século, ansiedade associada a essa palavra inquietação era muito atribuída aos marinheiros, que iam para suas navegações e temiam a noite da tempestade, quando ondas terríveis dariam com ímpeto contra a sua pequena embarcação, e poderia fazer a pequena embarcação naufragar. A tempestade não chegou, mas já ficavam alarmados, porque não sabiam se conseguiriam vencer a tempestade caso viesse. A palavra ansiedade, depois desse primeiro século de Jesus, adquire um novo significado na língua inglesa. Significa estrangular. É aquela mão invisível que nos asfixia. E nos asfixia também com relação ao pavor pela manhã. Será que as ondas virão? Será que a tempestade me alcançará? Quando a tempestade vier, eu estarei preparado para ela? Quando ondas altas derem contra o meu barquinho, será que eu conseguirei manter minha vida em segurança? Note que, embora tenha adquirido uma nova tonalidade, o sentido é o mesmo. Apreensão, asfixia, algo quebrado dentro de mim, rasgado. Uma perspectiva terrível com relação ao amanhã e uma culpa monstruosa com relação ao passado. Quem é ansioso normalmente se sente como uma pessoa crucificada entre dois ladrões. O ladrão do passado, com suas culpas e remorsos. Eu não fiz o que devia ter feito, eu não fui forte como devia ter sido, eu não consegui agir naquele momento em que deveria ter agido, carrega a culpa. E há ainda um forte temor com relação ao futuro. Paulo, em sua carta aos Filipenses, conseguiu se livrar desses dois tormentos da ansiedade. Com relação ao passado, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado ficou, meus erros foram perdoados, as decisões que eu não tomei, aquilo que eu deixei de falar, a maneira como eu agi, eu deixei de agir, passou. Deus redimiu, lançou no lar do esquecimento. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Isso com relação ao passado. Com relação ao futuro, Paulo diz em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através das súplicas, das orações e com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a alma e o coração de vocês. A ansiedade, além de ser destrutiva, é extremamente enganadora. Primeiro porque ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos por um problema que é fictício, gerado por conta de nossa mente perturbada. A ansiedade é enganadora porque também tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa tende a olhar para uma casa de cupim e enxergar ali uma grande montanha. É mais ou menos como os espias. Deus tira o povo da escravidão do Egito, lhes promete a terra da promessa. Quando os espias vão observar a terra para dela tomar posse, olha a percepção que eles têm: só há gigantes naquela terra, não conseguiremos tomar posse da promessa de Deus. O ansioso olha para suas dificuldades e dá a ela proporções muito maiores que elas realmente possuem. Note que quando Davi chega no campo de batalha,
Todos os israelitas veem um gigante. Davi vê a oportunidade de Deus ter seu nome glorificado. A ansiedade, além de ser destrutiva e além de ser enganosa, também pode tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade. Note que no final do versículo 28, Jesus olha para os seus discípulos e diz: homens de pequena fé. Onde começa a ansiedade, ali termina a fé. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade também tem o poder de tirar os olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a sua vida apenas no corpo e apenas em suas necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a sua alma são loucos. Quem está fazendo o curso domingo pela manhã comigo, hoje viu que nós precisamos olhar os versículos anteriores. Se você voltar a uma página da sua Bíblia, você vai notar que nos versos 13 até o verso 21, Jesus condena a avareza. E a avareza está intimamente relacionada à nossa ansiedade. A ambição não é condenada nas Escrituras. O desejo de crescer, o desejo de se aperfeiçoar, o desejo de fazer cada vez melhor, para a glória de Deus, a Bíblia não condena a ambição. O que é condenado é a avareza, a cobiça, o desejo desenfreado de ter mais e mais e mais, e nunca estar contente com o mais e o mais que você tem. E Jesus termina os versículos anteriores, especialmente o versículo 21, contando a história de um homem que teve o seu campo produzindo muito, olhou para aquilo e disse: eu preciso destruir as minhas despensas, os meus celeiros, reconstruí-los muito maiores. Aquele homem viveu para dar vazão à sua cobiça, à sua avareza, e depois que ele constrói, condiciona em seus celeiros novos toda a colheita, ele diz: pronto, agora eu posso me fartar, celebrar a vida e viver os meus prazeres. Jesus diz: louco, louco, nessa noite a tua alma será pedida, e você só alimentou isso que você chama de vida. Você se esqueceu de que há a eternidade, você não semeou para a eternidade. Então a ansiedade tende a tirar os nossos olhos do que é eterno e colocar nas coisas temporais. Mas a ansiedade também é cega. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. A ansiedade é uma falsa visão da vida, é uma falsa visão de si mesmo e é uma falsa visão de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita somente disso que a gente come e do que a gente veste. A gente fica tão ansioso e preocupado com os meios, comer, vestir, viajar, beber e viver, que nós esquecemos dos fins. Todo homem tem como fim último viver para a glória de Deus. A ansiedade nos cega, nos desfoca da eternidade e nos faz olhar somente para o aqui e agora. A ansiedade não nos deixa ver o cuidado de Deus. Deus alimenta as aves no céu. As aves não plantam, não colhem, não têm despensa e não têm celeiro. E Deus cuida de todas elas, porque Deus é o Deus da provisão. A ansiedade rouba de nós a fé, que nos faz enxergar de que até aqui, mesmo passando por tantas lutas, Deus nunca nos desamparou, e de que podemos renovar nele nossa confiança, porque amanhã Ele continuará renovando sua misericórdia sobre nós. E mais que isso, a ansiedade é inútil. Se você olhar o verso 25, Jesus vai dizer: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Côvado se refere à medida, normalmente 42 a 45 centímetros. Mas dentro desse contexto, côvado se refere à extensão da vida. Qual de vocês, por mais preocupados que estejam, podem aumentar a vida de vocês? Na verdade, a ansiedade pode roubar bons anos de sua vida, pode roubar sua saúde, pode roubar seu sono de paz, pode drenar suas energias.
A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje, por causa do medo do amanhã. Pessoas que se preocupam com exames, emprego, casa, saúde, namoro, empreendimentos, dinheiro, casamento, investimentos. E normalmente a maioria desses temores jamais se concretizarão. A ansiedade nos mata aos poucos. Rouba nossa força, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé e tira nossa confiança em Deus. Jesus traz um argumento muito bacana aqui. A inteligência é incrível, a inteligência de Jesus. Ele brinca com o argumento do maior e depois com o argumento do menor. Primeiro Jesus vai dizer: olha a vossa vida. A sua vida é muito mais que o corpo. A sua vida é muito mais que as vestes. Jesus diz: se Deus cuida das pequenas coisas que são os animais, você acha que Ele não vai cuidar do seu corpo? Você acha que Ele vai ser infiel em cuidar da sua vida? Depois Jesus traz o argumento do menor. Olhe as aves dos céus. Note as plantas do campo. Se Deus cuida dessas pequenas criações dele, você acha que Ele será infiel para cuidar de sua melhor criação? Você vale muito mais que as aves e que as plantas do campo. Martinho Lutero, comentando esse texto, disse que Jesus aqui transforma as plantas e os pássaros em grandes teólogos. Se as plantas e os pássaros pudessem falar, eles diriam para nós: eu não me preocupo com amanhã, eu prefiro estar na presença daquele que me sustenta. Os pequenos objetos da criação de Deus, nesse momento gritam para cada um de nós: confie na provisão e no cuidado de Deus. Se Deus veste a planta de um campo de maneira muito mais bela que vestiu Salomão, e se Deus alimenta as aves do céu que não plantam e nem ajuntam em celeiros, o que você acha que fará com a sua vida? E por fim, a ansiedade é incrédula. Note no versículo 30, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Gentio aqui é sinônimo de gente ímpia, de gente incrédula, de gente que não consegue confiar em Deus. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. A ansiedade é sim incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade é gerada no ventre da incredulidade. A ansiedade, e a maioria de nós não vai gostar dessa palavra, porque a medicina chama de doença, ela é pecado. Porque a ansiedade e a pouca fé andam juntas. Como nós podemos encorajar pessoas a colocarem a sua confiança em Deus a respeito do céu e da eternidade, se nós não conseguimos colocar nossa confiança em Deus a respeito das pequenas coisas dessa vida? Note o quanto a ansiedade fala mal a nosso respeito e a respeito da nossa fé. Como estimularemos pessoas a depositarem toda a sua esperança no Deus que é eterno, se elas não veem em nós descanso nas mínimas coisas? Então a ansiedade, ela é uma demonstração clara de incredulidade. Esses são os seus males. E aí vem a grande pergunta: pastor, como é que eu posso vencer a ansiedade? A resposta que Jesus dá é, em primeiro lugar, precisamos saber que Deus é nosso Pai e conhece todas as necessidades que possuímos. Se você fechou o texto, mantenha aberto e olhe o versículo 30, por favor. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas, olha a conjunção aí, colegas do meu curso de domingo pela manhã. Gentios são os ímpios, que não confiam em Deus. Mas, agora vai mudar a ordem. Mas, vosso Pai sabe que necessitais delas. Vencemos a ansiedade. Não há outra receita, viu? Quando confiamos em Deus. A fé no Deus que é soberano sobre todas as coisas é o único antídoto para a nossa ansiedade. Deus nos conhece, Deus nos ama, Ele é nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, não nos dará em lugar uma cobra. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que mantém nossa vida,
Ele é o Deus que nos protege, que nos livra, que nos guarda, que nos sustenta. Então, o primeiro antídoto para a ansiedade, como Jesus nos diz, é: saiba que Deus é seu Pai. Como isso é importante. Na hora de orar, na hora da angústia, na hora do aperto, eu e você podemos dizer: meu Pai. Que angústia infernal que rasga minha alma. Que pavor com relação ao amanhã. Fulano me ligou e disse que precisa conversar comigo amanhã, e é meu chefe. Eu tenho certeza que já não vou dormir hoje à noite. Porque tudo que parece que será amanhã, para mim é coisa ruim. Deus do céu, me ajuda. O Senhor nunca me desamparou. O Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca permitiu faltar nada. E em todas as dificuldades o Senhor me sustentou. Deus me renova. Renova as forças. Renova a minha mente. Renova minhas emoções. O Senhor é meu Pai. Eu dependo de Ti. Venha o Teu reino. Faça a Tua vontade em minha vida. Ajuda-me na falta de fé. Socorre-me, Deus. Visita esse filho Teu, Deus. Tem misericórdia de mim. Em segundo lugar, eu venço a ansiedade, sabendo que Deus já se agradou. Olha que bonito, gente. Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Olha o que o próprio Jesus nos diz no versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sei que em vários momentos vocês são tão frágeis, são tão sujeitos às dificuldades adversas dessa vida, mas não temam. E ele explica o porquê. Porque vosso Pai se agradou, é obra de sua graça, em dar-vos o seu reino. Que coisa mais linda! Sabermos que Deus já nos deu tudo. Nos deu seu Filho, nos deu salvação gratuita, nos deu a posse da eternidade, nos inseriu em sua família de amor. Se Deus já nos deu as dádivas maiores, quem dirá que Ele não dará as menores? Paulo diz em Romanos capítulo 8, aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? E em Romanos 8, Paulo pontua uma série de situações difíceis. Nem altura, nem profundidade, nem as dificuldades do hoje, nem as inseguranças do amanhã, nem morte, nem vida, nem poderes que militam contra nós. Nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu ouviria muitos gritos: glória a Deus! Porque é isso mesmo, glória a Deus! Ele se agradou em nos dar o seu reino. Mas tem mais. A gente vence a ansiedade quando sabemos que devemos focar naquilo que é prioridade, porque Deus cuidará daquilo que é secundário. Note o versículo 31, quando Jesus diz: buscai antes de tudo, aqui é prioridade, o seu reino, é reino de Deus, e estas coisas, ele fala de comida, de bebida, a segurança do dia a dia, vos serão acrescentadas. Nós temos aqui nesse verso uma ordem de Jesus e também uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus. A ordem é desejar que o meu coração se submeta livre, voluntária e agradavelmente a Deus. A prioridade aqui é: Renato, todos os dias você precisa se perguntar: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus, como o Senhor deseja me usar? Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Eis-me aqui, agrada-me ouvir tua voz, agrada-me fazer tua vontade. Isso é o prioritário. E a promessa de Jesus é o secundário. Quanto ao que é a vez de comer, vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Que promessa maravilhosa de Jesus. Ele está dizendo que Deus trabalha a favor de seu povo. É uma linguagem já presente no Antigo Testamento. Um dos salmos dizem, que lindo isso. Um dos salmos dizem, não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Quando Deus se apresenta a Moisés em Êxodo capítulo 3, depois de 400 anos de escravidão de seu povo, de angústia, crianças que morreram afogadas no rio Nilo, por conta daquela loucura de um líder déspota, Deus aparece a Moisés e diz, em Êxodo capítulo 3, Moisés, vai dizer para o meu povo, eu sou o Deus que vê o sofrimento deles, eu sou o Deus que ouve as orações deles, eu sou o Deus que conhece os dilemas que percorrem o seu organismo, que alteram, afetam suas emoções. Moisés vai dizer mais para esse povo, diz que eu vou intervir na vida deles, eu vou salvá-los, eu vou resgatá-los, eu vou sustentá-los, eu vou libertá-los, diga que eu sou o Deus que age na história, Moisés. Meu Deus. E por fim, a gente vence a ansiedade, sabendo que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Note os versos 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus não está convocando ninguém aqui para aderir à mendicância, tá? Venda tudo, se torne um pedinte na rua, alguém que vai ser peso para alguém. Jesus está tocando aqui na prioridade dentro do nosso coração. Onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. O problema trazido por Jesus aqui, não é em a gente experimentar prazer ou não. O problema é em nós não termos contentamento em viver a vontade de Deus para a nossa vida. Deus, como tesouro mais precioso, deve ser nosso bem maior. Nada menos que Deus e seu reino devem ocupar nossa mente e coração. O problema tratado por Jesus aqui não é a gente fazer investimentos, mas é nós fazermos investimentos em lugares errados. Jesus nos estimula a investirmos em lugares seguros, em bolsas sólidas. Ele vai dizer aqui, coloque o seu dinheiro, os seus bens, a serviço de Deus e a serviço do reino. Talvez alguém vai pensar, lá vem o pastor já pedindo dinheiro. Isso não vai acontecer aqui. Não vai acontecer. É apenas entender que o meu bolso tem que se converter. Minhas emoções têm que se converter. Minha mentalidade tem que se converter. Minhas energias devem ser usadas para a glória de Deus. Expandir o alcance do Evangelho. Eu planto igreja, eu abençoo pessoas, eu sustento missionários. Eu sou um cidadão do reino, um mordomo de Deus. O que Jesus está dizendo é, observe onde está o teu coração. Note que a questão aqui é onde está o nosso tesouro. Se o nosso tesouro estiver investindo nos lugares errados, nós viveremos ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres da ansiedade e conseguiremos nos alegrar e nos deleitarmos em Deus. Como é que eu fico livre da ansiedade? Não há outra receita, viu gente? Eu preciso viver a realidade de que de fato eu tenho um Pai. Pai nosso que estás no céu. No momento seguinte, eu já não durmo mais. Eu já não creio mais. Eu já acho que aquela situação é maior que a minha vida e que as possibilidades de Deus. É por isso que Jesus chama a mim e a você no final do verso 28 de homens de pequena fé. Eu tenho um Pai que supre e nutre para mim em todas as minhas necessidades. Do passado, Ele esteve no controle. No presente, Ele renova a sua misericórdia. E no futuro, a sua providência me sustentará.
Em segundo lugar, sabendo que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Meus pecados do passado, do presente, do futuro, se eu de fato estiver em Cristo, foram todos perdoados. As lutas do presente, as grandes dificuldades, e virão, viu? Não é um se, apenas um quando. As grandes dificuldades que virão, não me arrebatarão das mãos e do cuidado de Deus. A velhice não tirará o poder de Deus sobre mim. A enfermidade não tirará o poder de Deus sobre mim. Minhas debilidades emocionais diante dos conflitos que eu vou enfrentar, não retirarão o amor de Deus sobre mim. Porque Ele se agradou, seu presente, em me dar o seu reino. Em terceiro lugar, sabendo que quando focamos no que é prioridade, Deus cuida de nós naquilo que é secundário. Eu tenho um histórico, e é ruim a gente na mensagem usar como ilustração exemplo pessoal, mas eu sempre lutei muito contra a ansiedade em minha vida, mas muito. Roí minhas unhas a vida inteira, que é apenas uma leve expressão da ansiedade do meu coração. E muito aflito com relação ao amanhã. E mais ou menos do mês de setembro a outubro do ano passado para cá, depois de algumas situações que eu precisei enfrentar, que me pressionaram muito, mas muito, a ponto de eu quase me afligir, eu fui para Deus e disse: tem misericórdia de mim, livra-me desse fardo com relação ao amanhã, resgata o meu coração. E não foi uma oração de um momento, foi uma oração de dias, que se repetia continuamente. Liberta-me dessa prisão emocional, liberta-me dessa aflição pelo que virá a acontecer. Eu não vivo pregando, cantando e dizendo que o Senhor é soberano. Liberta-me desse fardo do desempenho. Liberta-me do fardo de me preocupar com o que os outros vão achar ou não de mim. Se vão gostar de eu estar de azul, gostar de eu estar de preto. O que me basta é saber que o Senhor me ama. E ponto final. Ajuda-me, Deus. Eu posso dizer aos irmãos que nos últimos 6 meses, Deus tem arrancado, como de fato é, a ansiedade como uma erva daninha dentro do meu coração. Eu estou longe ainda de experimentar aquilo que a gente chama de a libertação completa, mas eu estou sendo tratado pela graça. A graça me faz voltar para Deus e dizer: o Senhor não me trata como as pessoas me tratam. As pessoas normalmente nos tratam de acordo com o desempenho e a performance. O Senhor me trata baseado em sua graça e seu amor. Isso é leve. Você não precisa carregar culpa na presença de Deus. Você não precisa se preocupar com a avaliação das pessoas a seu respeito, porque você já foi amado por Deus na eternidade. Ninguém vai poder riscar isso da tua vida. Quando você busca a Deus, você diz: Deus, as minhas emoções são tão conflituosas, há tanto do velho Adão em mim, tanta fragilidade em mim, me ajuda todos os dias. Um dia você vai perder, mas no outro dia você acorda renovado para começar mais um combate, de ir para a presença de Deus e ouvir a voz dele que diz: tu és meu filho amado, em ti me alegro. Hoje Deus fala isso para nós, porque a obra de Cristo foi colocada em nossa conta, e todos os méritos de Cristo agora estão disponíveis a todos nós, gratuitamente. Se o Filho ouviu, eu e você também ouvimos: tu és meu filho amado, em ti eu me alegro. Além disso, saber que já recebemos o maior de todos os tesouros, a salvação que nunca se perderá. Preocupações sobre o amanhã: eu preciso me matar de trabalhar para dar para o meu filho o conforto que eu acho que ele precisa. A gente precisa entender, e como é difícil sair daqui, cair para cá e se espalhar.
A gente precisa entender que os nossos filhos precisam é de Deus. Porque os nossos filhos tendo Deus, eles saberão onde depositar sua confiança. Eles saberão em quem buscar no dia mau. E a gente precisa viver vidas mais simples com os nossos. Porque a ansiedade tem uma relação muito próxima com a avareza e com a cobiça, conforme Jesus cita nos versos anteriores desse texto. E como é importante saber que há um lugar para onde canalizar nossas energias: o reino de Deus. E o reino de Deus é muito mais do que você tocar ou cantar na igreja, pregar aqui no púlpito. O reino de Deus é você desejar viver para a glória de Deus, sendo um empresário, uma dona de casa, um professor, um pedreiro, um odontólogo, um advogado, alguém sem colocação profissional nesse momento. Olha a dificuldade de você lidar com a ansiedade estando deslocado do mercado de trabalho depois dos 40 anos de idade, sendo um pai de família que tem que prover para a sua casa. Mas esses princípios ditos por Jesus também servem para você. Você tem um pai que não te desamparou, jamais vai te abandonar. Ele ouve tuas orações, Ele conhece tua angústia, teus medos, Ele está presente em sua vida e Ele intervirá para socorrê-lo. Dependa dEle, busque sua vontade, confie sua vida aos cuidados dEle. E por fim, mude o rumo dos seus investimentos. Pastor, quer dizer que agora eu vou deixar de viajar com a minha família para pôr aqui na igreja? Não, nada disso, nada disso. Mudar o rumo dos investimentos mude a maneira como o seu coração enxerga a vida. Deus é tudo e em todos. Eu vou viver para a glória dEle. Eu vou ajudar quem sofre. Eu vou socorrer pessoas ao meu redor que estão necessitadas. Eu quero ver pessoas tendo essa esperança que eu tenho e sendo libertadas de tantos fantasmas que assombram sua alma, como eu tenho sido libertado diariamente pela graça de Deus. Mude seus investimentos. E queridos, não tem mais o que falar. Deus é nossa solução. A obra de Jesus é suficiente para nós. Deus sendo soberano, basta. Agora, diariamente, se prepare. Eu e você travaremos um combate contra a maldita incredulidade. A raiz de todos os nossos pecados se resume numa única palavra: incredulidade. A gente não crê de fato e não vive de fato a verdade de que Deus é suficiente para ser o meu prazer, minha felicidade e meu provedor. Então, armados dessas ferramentas hoje, fiquem de olho, a partir de amanhã, ou quem sabe depois desse culto, as evidências da incredulidade em seu coração. A incredulidade vai te fazer murmurar o tempo todo, porque você vai enxergar que a sua vida não é boa como você gostaria que fosse. Então o cuidado e a provisão de Deus são insuficientes. A incredulidade vai fazer você acordar, muito provavelmente essa madrugada, sem sono, com dor de cabeça, e pensar amanhã no que vai acontecer com aquele boleto. Incredulidade. Lute contra isso. Peça que Deus trabalhe na sua alma. Peça que Deus comece um processo de tratamento em sua vida. Ouça o que eu acabei de dizer, um processo de tratamento. É mais ou menos como quem está muito acima do peso. Primeiro você vai a um nutricionista ou nutrólogo, reeduca sua alimentação, procura um endocrinologista, faz uma bateria de exames para ver como é que está esse organismo seu, começa uma atividade física monitorada e começa um processo de muita luta para perder 20, 30, 40 quilos. A nossa luta contra a ansiedade é mais ou menos similar a isso. Vá todos os dias para a graça e comece um processo de acompanhamento, onde a soberania de Deus será o seu guia, onde a provisão de Deus pegará diariamente em suas mãos e te conduzirá em confiança,
onde a memória te fará relembrar da misericórdia que se renovou. E diariamente você será fortalecido de graça em graça. Até que Deus vai melhorando você, cada dia um pouquinho mais, para a glória dEle.